Boa noite a todos. Sejam todos assim muito, muito bem-vindos à nossa casa. Estamos muito felizes com o nosso retorno. Estamos muito felizes neste salão novamente, com pessoas. É muito bom estar aqui novamente. Então, para a gente começar a nossa reflexão, vou pedir para a gente fechar os nossos olhos. Vamos nos sentar confortavelmente nas nossas cadeiras. Vamos sentir a nossa respiração, sentindo as energias desta casa abençoada, respirando profundamente e que essas energias penetrem nos nossos pulmões e se espalhem por todo o nosso corpo físico e espiritual. Que a gente possa se esquecer das nossas preocupações, de tudo aquilo que ocorreu no nosso dia e que possamos nos concentrar somente neste momento. Um momento onde nós nos conectamos com Deus, o momento onde somos um só pensamento, um só coração. E vamos pedindo à espiritualidade amiga que nos conduza, que nos permita participar deste momento com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações leves, abertos ao amor. E que através desta palestra possamos renovar as nossas esperanças, as nossas energias, para que possamos ter uma semana ainda melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que eu trouxe hoje chama-se Na Luz da Indulgência e está no capítulo 27 do Livro da Esperança. Esse livro foi psicografado por Emmanuel, por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E é um livro que traz pequenos trechos, de mais ou menos uma página. E em cada um dos trechos você tem algumas colocações dele a respeito de alguns trechos, que eu vou ler um trecho que nós vamos falar hoje. Sedes indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. E a indulgência, ela pode parecer muitas coisas. É uma palavra que nós não usamos muito no nosso dia a dia, Então é importante a gente colocar aqui o que é a indulgência. Aí eu fui procurar, o significado, se a gente for procurar aí no dicionário. Fala que é a disposição para perdoar culpas ou erros, misericórdia, clemência e perdão. Mas aqui a reflexão que o Emmanuel faz, eu achei bastante interessante, e vou ler um trecho aqui para vocês entenderem que essa reflexão não fala somente do perdão, é muito mais do que isso. Ele diz assim: todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros. Mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos, usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. Esse é um exemplo que ele usou do que ele quer dizer com a indulgência. E aí no último capítulo, na última linha, ele fala assim: pensa no bem e faz o bem, contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem, para converter-se no mal maior.
E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a gente, às vezes, deseja fazer o bem, muitas vezes nós queremos fazer este bem à força. Muitas vezes nós queremos dizer para as pessoas como elas devem conduzir a vida delas. Muitas vezes a gente quer dizer o que é bom para os outros. Às vezes a gente não quer compreender o momento que outra pessoa está passando. Às vezes a gente subestima o sofrimento dos outros. Então, tantas coisas acontecem todos os dias na nossa vida, e eu tenho visto que o sofrimento de todos nós tem sido potencializado pela pandemia, porque nós ficamos muito tempo isolados e agora nós estamos tentando voltar a uma vida, querendo viver muitas coisas que ainda não é o momento de viver, perdendo pessoas queridas nossas, né? Quem aqui não perdeu ninguém? Todos nós estamos passando por diversas dores. A retomada do trabalho, os relacionamentos amorosos, a família, os filhos. Estamos num momento de reconstrução. E cada um de nós está vivendo isso de formas diferentes. Alguns estão mais otimistas, mais animados, se repensando, querendo viver mais, querendo curtir mais o momento atual, parar de pensar tanto no futuro, porque nós fomos recentemente colocados à prova com relação ao nosso futuro. Tivemos que nos questionar, será que vai ter um amanhã para mim? Será que a minha família está protegida? E eu vejo que depois de tudo isso, cada um de nós vivendo as nossas próprias dores, eu tenho visto também que cada um de nós tem se tornado mais intolerante. E cada um de nós acha que está sofrendo mais do que o outro está sofrendo, então precisa ser mais compreendido do que o outro. E eu me coloco nessa posição. E essa reflexão foi exatamente por conta disso, Eu sempre que vou pensar em alguma palestra, ou que eu venho aqui para falar, eu sempre procuro as coisas que fazem sentido para mim. Quando os temas são abertos, eu procuro escolher um assunto que eu tenha dificuldade, alguma coisa que eu não esteja conseguindo fazer. Porque antes de falar para vocês, eu falo para mim. Então, esse assunto é um assunto que, para mim, foi bem interessante de estudar. Eu encontrei, inclusive, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta bem interessante que também vai nesse sentido, que é a pergunta 886. Ele fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí ele diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, a caridade, a indulgência, a benevolência são todas vinculadas, Então, quando a gente consegue ter indulgência com o outro, ou seja, o outro está sofrendo, o outro está passando por momentos difíceis que eu não conheço, não são os meus. Às vezes a gente fala para uma mãe que perdeu um filho: não, segue em frente, vai lá, você vai conseguir, pense em outra coisa. Mas como a gente vai saber o que está dentro do coração dessa mãe, se a gente não perdeu um filho? A gente não tem condição, na verdade, de avaliar a dor dos outros, porque cada um sente a dor de uma forma. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que se olhar como Jesus pede. Nós temos que ser mais, digamos, enérgicos conosco e mais bondosos com o próximo. Porque a gente não sabe o que o outro está sentindo. Às vezes o outro não está conseguindo caminhar. Ele não está conseguindo ir mais rápido que aquilo, porque está doendo para ele, como não está doendo para você. Ou como você não está sentindo daquele jeito. Ou, às vezes, o que você viveu, que é parecido com o que a outra pessoa também está vivendo, é só parecido. Não é igual. E a gente nunca vai conseguir medir a dor do outro.
Assim como o outro não consegue medir a nossa dor. Então, quando a gente está triste, por exemplo, e vai procurar uma pessoa para conversar, e essa pessoa não é receptiva, né? Minimiza o que a gente está sentindo, ou dá de ombros, ou simplesmente fala, mas isso aí passa, segue em frente. Dói na gente, não é? Dói porque a gente sabe o que está passando, sabe o que está sentindo e sabe que não está simples e nem fácil. E às vezes o que a gente quer é só ouvir alguém falar assim, olha, eu estou aqui, tá? Só precisa me chamar que eu estou aqui. Quer chorar? Quantas vezes você quiser chorar, você chora. Quer reclamar, reclame. Fale 10 vezes do mesmo assunto que eu vou te ouvir. Porque o dia que você estiver passando pela mesma situação que aquela pessoa, você quer que ela também faça aquilo. E muitas vezes a gente não consegue mesmo se colocar no lugar do outro. Faz parte da nossa humanidade. Faz parte do nosso amadurecimento, do nosso aprendizado. E o colocar-se no lugar do outro também tem uma relação com deixarmos o nosso lado egocêntrico, ou seja, o de querer apenas o nosso bem e pensar no que é o bem do outro. Porque muitas vezes a gente precisa parar para ouvir uma pessoa que está precisando naquele momento falar, quando a gente está com o horário apertado. E aí a gente quer ouvir, mas a gente também quer ir embora. A gente tem os nossos problemas, todos nós temos. E às vezes a gente percebe que aquela pessoa quer falar e a gente foge dela porque, tipo, nossa, ela já falou para mim tantas vezes desse assunto, parece que não anda com isso, né? Não resolve. Então, o convite aqui dessa análise aqui que o Emmanuel nos faz é de nós conseguirmos olhar para as nossas dores e para as dores dos outros com o mesmo amor e o mesmo carinho que Deus tem por nós. Porque quantas vezes nós errarmos, Deus não vai nos abandonar. Quantas vezes nós fizermos os mesmos erros, Ele vai continuar do nosso lado. Ele vai nos corrigir, Ele vai nos cobrar, vai. Ele tem que fazer isso. Qual é o pai que não chega num filho e diz não pode fazer isso? Tem que falar, né? Porque afinal de contas, se não houver o não, ele nunca vai aprender que existem limites, ele nunca vai aprender a respeitar o próximo. Então todos nós precisamos ter limites e Deus nos coloca muitas vezes a dor como um limite, para que a gente entenda que assim, esse não é o caminho de Deus. Muda esse caminho porque não está legal. E a gente às vezes aceitar também que as nossas dores são grandes e que a gente não está dando conta, tá tudo bem. Às vezes a gente também quer ser muito forte, né? Às vezes a gente quer ser invencível. A gente muitas vezes tem que dar suporte para muitas pessoas e aí a gente não pode se fragilizar. Então também tem um momento em que a gente pode se permitir sim se fragilizar, por que não? Assim como vai ter um momento em que a gente vai estar forte para segurar o outro, que está mais caidinho. Então que as nossas experiências, elas podem ser passadas para as outras pessoas que estão vivendo situações parecidas com a nossa. Mas por outro lado, a crítica, o dizer, isso aqui você resolve fácil, isso aqui é simples, não vai ajudar. Não é o caminho do amor. O caminho do amor é aquele em que você simplesmente diz, estou aqui. Estou aqui, posso nem saber o que te dizer, não tenho palavras, porque eu não sei o que você está passando, mas estou aqui.
E aí tem mais uma coisa que eu acho importante, né, a gente falar. No Evangelho, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que chama-se O Homem de Bem. Esse trecho é um trecho bem interessante para a gente ler, eu já li milhares de vezes. Porque quando a gente termina de ler, é bom porque a gente sabe qual é o caminho. Qual o caminho para ser um homem de bem? Mas, por outro lado, também dá umas tristezinhas, assim, porque a gente vê que está longe, né? Então, ele fala lá nesse capítulo, ele fala que para as fraquezas alheias, se sabe que também se necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Eu acho muito interessante essa frase de Jesus, né, e toda essa lição que está envolvendo, né, essa coisa de jogar a pedra, porque cada um de nós tem as nossas pedrinhas. Cada um de nós carrega consigo as suas próprias dificuldades, as suas próprias fraquezas. Então, muitas vezes, a gente quer dizer para as pessoas como elas devem fazer as coisas, mas a gente também não faz. Então, colocar-se nesse papel, né, de eu não posso atirar pedra porque o meu telhado também é de vidro, é muito desafiador. É um treino que nós temos que ter, é um hábito que nós temos que criar, de sempre olharmos para dentro de nós antes de olharmos para fora. Antes de colocarmos qualquer exigência ou qualquer cobrança para as pessoas. Porque os nossos corações também sangram, não é? Dói em nós também, dói no outro também. Então, o Jesus nos colocou muitas oportunidades de praticarmos a caridade. Ele nos dá muitos exemplos de como fazer isso. E um deles, muitas vezes, vai ser o silêncio. Vai ser nós não dizermos aquilo que estamos pensando num determinado momento. Porque o que nós dissermos não dá para retirar depois. As palavras ditas podem machucar pessoas que a gente ama e depois a gente não vai conseguir dizer, então, mas não era bem assim, estava nervoso. Né? Então, muitas vezes a indulgência é o silêncio, é o não falar, é o não dizer o que pensa. E esse é um exercício, porque nós todos somos muito impulsivos, né? A gente sempre tem, né? E somos agressivos, no sentido de, se alguém nos ofende, automaticamente a gente pula para trás e já se coloca na retaguarda, em defesa, vamos lá que vai ser uma luta. E muitas vezes, quer dizer, todas as vezes que nós fomos agredidos, é porque aquela pessoa está tão em dor que às vezes o jeito que ela encontra de mostrar isso é através da agressividade. É a forma que ela está conseguindo canalizar naquele momento o sentimento que ela tem. E essa agressividade pode ser nas palavras, pode ser uma agressão física, pode ser numa atitude, pode ser através de um distrato, né? Um maltrato com a gente. Mas sempre que nós conseguirmos não nos colocarmos na defensiva e sim olharmos para aquela pessoa como alguém que está me agredindo, mas não é comigo. Talvez não seja comigo, talvez seja com a outra coisa que aconteceu no decorrer do dia e de repente está sobrando para mim. Mas a nossa necessidade de sair se defendendo, a gente já sai batendo de volta. Então, aprender a silenciar é uma forma de indulgência. E um outro detalhe que eu gostaria de falar também é nós considerarmos que nós todos somos aprendizes.
Se a gente conseguisse olhar para os outros e nos olhar como crianças, porque uma criança, quando ela cai, ela está aprendendo a andar e ela cai, alguém vai lá e bate nela, briga com ela? Não, a gente entende que ela está aprendendo a andar. O que a gente vai fazer? Vai, incentivar. Não, levanta, você consegue. Às vezes vai lá, vai dar a mão para a criança levantar. Não, vamos lá, continua. E por que quando a gente vira adulto e uma pessoa não sabe uma coisa, a gente vai lá e quer bater nela como se ela tivesse que saber? Nós olharmos para as pessoas como crianças que estão aprendendo aquilo que talvez a gente, nesse momento, eu sei mais do que ela. Então, eu tenho que ajudá-la, eu tenho que conduzi-la. Se ela sabe mais do que eu, vamos deixar que ela me conduza. Porque ela está podendo me direcionar melhor do que eu mesma. E às vezes a gente quer ser herói, quer resolver tudo, quer fazer tudo. A gente acha que quando fica adulto não tem mais dúvidas, sabe de tudo. E isso faz com que a gente perca essa essência que é tão boa. A essência da infância, a essência do aprender, do estar aberto para o novo. Muitas vezes, como adultos, nós nos colocamos nessa posição engessada, de não vou mudar, eu não vou conseguir mudar, eu sou assim, não tem jeito. Tem sim, todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Esse é o principal objetivo de estarmos aqui encarnados. Dentro da filosofia espírita, nós sabemos que não existe a morte. Nós apenas mudamos de um lado do rio para o outro. Atravessamos para o outro lado. E continuamos o nosso processo evolutivo na nossa nova pátria, no nosso novo local. E depois voltamos novamente para aprendermos aquilo que ainda não aprendemos. E se nós nos colocarmos nessa condição de aprendizes que estão em evolução, nós também vamos poder ser indulgentes conosco. Nós vamos poder olhar para nós e falar, tá tudo bem, eu estou evoluindo, eu não tenho que saber tudo agora. Eu estou caminhando. Tem hora que eu vou fazer tudo certo, tem hora que eu vou fazer tudo errado. E aí eu vou voltar para trás, vou analisar o que eu fiz errado e vou tentar não repetir mais isso. Por quê? Porque nós estaríamos nos olhando como crianças que estão aprendendo. É assim que Deus nos vê. E é assim que nós temos também que ter este olhar. Bom, essa reflexão, ela tem o objetivo de trazer para cada um de nós este pensamento de que o sentimento de indulgência, ele tem que estar dentro dos nossos corações em cada instante da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa rotina. Tem que fazer parte dos nossos objetivos. E a gente também tem que ter esse sentimento conosco e com os outros. Nunca podemos nos esquecer do amar ao próximo como a si mesmo. Porque se a gente se amar, se a gente se respeitar, se a gente aceitar os nossos limites, a gente também vai conseguir fazer isso com os outros, não é verdade? A gente também vai conseguir olhar para o outro e entender que ele também está caminhando, assim como eu. Às vezes eu tropeço, às vezes eu caio, ele também. Tá tudo bem, vamos junto. É assim que a gente vai conseguir se apoiar e é assim que a gente vai construir um mundo melhor também, com menos intolerâncias. Porque eu acho que este momento que nós estamos vivendo está nos convidando a ir além do nosso limite da tolerância. Ir além daquilo que hoje está sendo proposto para nós, que é nos colocarmos no estou sofrendo também, o mundo que me entenda. Não. Os outros também estão sofrendo. E eu tenho que entender o mundo.
e o mundo também tem que me entender. E vamos caminhar para que todos nós, abraçados e assim unidos nesse sentimento de amor um pelo outro, a gente consiga progredir juntos. Porque esse é o objetivo, esse é o convite. Jesus esteve aqui para isso, para nos convidar a amar. Então, que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia. Que assim seja. Obrigada, gente. Bom, para que a gente possa encerrar, vou pedir a vocês que fechem os seus olhos. Vamos pedindo a espiritualidade amiga que nos auxilie neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, em gratidão por esses instantes que aqui estivemos, com este sentimento de amor por nós, amor pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares. Vamos enviando as nossas vibrações de amor para os nossos lares, para que possamos retornar a eles com mais amor, mais compaixão, mais indulgência. E com os nossos corações renovados nesta fé maravilhosa que Cristo nos trouxe através do seu amor. E vamos pedindo aos nossos companheiros do passe que adentrem a sala para que possamos realizar as nossas vibrações. Vamos permanecendo com os nossos olhos fechados, ouvindo o som desta música, imaginando que estamos num local de muita luz, um local abençoado, cheio da presença de Deus. E vamos sentindo os nossos corações se expandindo, uma luz branca, muito intensa, vai saindo de cada um de nós e vai se unindo, vai se entrelaçando, se transformando numa gigantesca bola de luz que vai girando em torno de nós, enquanto estamos todos de mãos dadas, sentindo a energia um do outro, atravessando os nossos corpos físicos e espirituais e tomando toda a nossa mente, os nossos corações, cada um dos nossos centros de força. E essa energia vai nos recarregando, vai nos fazendo sentir a presença de Deus em cada célula do nosso corpo. E assim nos sentimos conectados a esta luz imensa, que vai se dissolvendo, se diluindo e entrando em cada um de nós, para que possamos, durante esta semana, transmitir estas energias que aqui recebemos a todos os nossos amigos, familiares e todos aqueles que necessitem do nosso amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.